Olá pessoal, eu sou a professora Natália e como prometido nesse vídeo nós vamos resolver algumas questões de equilíbrio químico, tudo que a gente viu até agora, só que essas questões serão do Enem e da UERJ, já que vocês estão no terceiro ano, né? Tá na hora de treinar. Então vamos lá começar com uma questão do Enem de 2016. Após o desgaste completo, os pneus podem ser queimados para a geração de energia. Dentre os gases gerados na combustão completa da borracha vulcanizada, alguns são poluentes e provocam a chuva ácida. Para evitar que escapem para a atmosfera, esses gases podem ser borbulhados em uma solução aquosa contendo uma substância adequada. Considere as informações listadas no quadro. Tá? A gente tem aqui substâncias, o equilíbrio que envolve essa substância e a constante de cada um desses equilíbrios, tá? Então, dentre as substâncias listadas no quadro, aquela é capaz de resolver com maior eficiência os gases poluentes então olha só, a gente tem, qual é o nosso problema? A gente tem um gás, né, que vai ser produzido na combustão e que ele provoca a chuva ácida. Então a gente sabe que é um gás que tem características ácidas, certo? A gente tem, quais são os gases que a gente tem? O SO2, SO3, NO2, certo? São óxidos de características ácidas, óxidos ácidos, certo? E para a gente neutralizar ácidos, a gente precisa de uma solução básica. Então a gente tem que analisar aqui, dentre essas opções, quais que liberam o íon OH-, porque é quem vai reagir melhor com o meu ácido, vai consumir melhor o ácido formado, certo? E aí a gente tem três opções que liberam H-. Para neutralizar os gases ácidos, utiliza-se uma solução com caráter básico, que são as soluções que têm o OH-, certo? Então essas três aqui, certo? Então, dentre essas três, o que eu vou decidir? Quem tiver a maior constante para essa ionização vai ser quem vai liberar mais íons OH-. Então, quanto maior a constante, mais íons eu vou ter. E quem libera mais íons OH- vai reagir com maior eficiência, certo? Então, a maior eficiência vai ser de quem libera mais OH-. E aqui a gente tem, ó, 10 a menos 9, 10 a menos 4, 10 a menos 2, certo? Então, quem é maior? Ó, 10 a menos 2, 10 a menos 4, 10 a menos 9. Quanto mais negativo, menor, certo? Então, 2,8 vezes 10 a menos 2 é a maior constante dentre essas três. Então, quanto maior a constante, maior a capacidade de liberar OH-, que é do hidrogênio fosfato de potássio. Então, aí a gente tem como resposta a letra D, ok? Vamos agora resolver uma questão do Enem de 2015. Hipoxia, ou mal das alturas, consiste na diminuição do oxigênio no sangue arterial do organismo. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar, dores de cabeça, tontura e falta de ar, etc., ao praticarem atividades físicas em altitudes elevadas. Nessas condições, ocorrerá uma diminuição na concentração de hemoglobina oxigenada, que é aqui o meu produto, ó, em equilíbrio no sangue, conforme a relação aqui apresentada. A alteração da concentração de hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa a gente tem aqui uma questão de deslocamento de equilíbrio, né? O que ele está falando? Que ocorre a diminuição da concentração da hemoglobina oxigenada, que é o meu produto, e por isso que os atletas passam mal. Então, se está ocorrendo, eu não estou com uma caneta aqui, então a gente vai fazer com o dedo, tá? Se está ocorrendo a diminuição da hemoglobina oxigenada, quer dizer que esse equilíbrio está sendo deslocado para lá, certo? Então, o que acontece? Qual desses fatores aqui que vai fazer com que o equilíbrio seja deslocado para lá, certo?
Então vamos lá, ó. Elevação da pressão arterial. Aqui a gente não tem nada gasoso, então a pressão não vai influenciar em nada, tá? A pressão, letra B, aumento da temperatura corporal. Pra gente saber aqui como que a temperatura ia variar, a gente teria que saber se essa reação é endotérmica ou exotérmica, e ele não deu. Mas a gente sabe que quando a gente está em altas altitudes, né? Em grandes altitudes, a temperatura do nosso corpo não muda. O que está mudando é o ambiente aqui fora, certo? Então, não é a nossa temperatura que está mudando. Redução da temperatura do ambiente, isso realmente ocorre, tá? Mas não, a gente não tem aqui o valor de ΔH para ter certeza. A gente vai chegar já na resposta certa, vocês vão entender. Queda da pressão parcial de oxigênio. O que é a queda da pressão parcial de oxigênio? Na atmosfera, quanto maior a altitude, menor vai ser a pressão parcial. Por que a pressão parcial é menor? Porque diminui a quantidade de oxigênio à medida que a gente vai subindo, certo? Então, essa queda da pressão parcial de oxigênio significa que está diminuindo a concentração de oxigênio no ambiente, certo? Então, vamos lá. Vou imaginar aqui nosso equilíbrio. Minha mão vai substituir a caneta. Se eu diminuo a quantidade de oxigênio, eu vou deslocar para lá, certo? Então, se eu estou deslocando para lá, essa hemoglobina aqui, ela vai se separar, essa hemoglobina oxigenada vai se separar, formando a hemoglobina e o oxigênio, certo? E por isso que está consumindo aqui a hemoglobina oxigenada e causando o mal-estar, certo? Então, o motivo dessa concentração diminuir é que ele está se deslocando para lá porque a concentração de oxigênio no ambiente está diminuindo, certo? Então, essa é a alternativa correta. Por isso, a gente não vai considerar a temperatura sem o dado de ΔH. E a gente sabe que o motivo real realmente é a diminuição da quantidade de oxigênio. A letra E é a diminuição da quantidade de hemácias, e isso não ocorre, ok? Então, a gente tem a resposta correta, letra D, certo? Outra questão do Enem de 2015. Vários ácidos são utilizados em indústrias que descartam seus efluentes nos corpos d'água, como rios e lagos, podendo afetar o equilíbrio ambiental. Para neutralizar a acidez, o sal carbonato de cálcio pode ser adicionado ao efluente em quantidades apropriadas, pois produz bicarbonato que neutraliza a água. As equações envolvidas no processo são representadas a seguir. Equação 1, 2, 3 e 4. Com base nos valores das constantes de equilíbrio das equações 2, 3 e 4 a 25 graus Celsius, qual é o valor numérico da constante de equilíbrio da reação 1? Então, olha só, ele não deu, ele quer saber o valor da constante de equilíbrio para a reação 1, certo? Mas ele deu o valor da constante para outras três reações. O que a gente viu lá nas aulas anteriores de equilíbrio? Nas reações sucessivas que a gente costuma ver, né? Se eu conseguir transformar essas três reações nessa reação aqui, então o valor de K aqui vai ser o produto, vai ser a multiplicação dessas três constantes. Será que a gente consegue fazer essa transformação? Então vamos lá, ó. Eu quero obter essa reação aqui a partir dessas três. Então, como se fosse a lei de Hess que a gente fazia, a gente vai ver que modificações a gente pode fazer para, quando a gente juntar essas três reações, ela dá essa reação aqui, certo? Então, vamos lá. Vamos observar a reação aqui 2, tá? O que a gente tem em comum entre essa reação e a reação que a gente quer? É o bicarbonato, o íon bicarbonato, certo? Que aqui ele está como reagente e aqui ele está como produto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inverter essa reação 2 aqui, certo? Inverti essa reação, que era produto, virou reagente, que era reagente, virou produto. Quando a gente fazia isso em termoquímica, a gente só invertia o sinal aqui, né? Que de mais virava menos. Mas não é isso que a gente vai fazer agora, tá? Daqui a pouco a gente vai ver o que a gente vai fazer.
no próximo slide. Como que a gente vai achar essa constante aqui, ok? Vamos analisar agora a reação 3. A reação 3, ó, eu tenho o carbonato como reagente, está certinho. O cálcio como produto, está certinho também, né? Então aqui é o carbonato de cálcio, né? E o íon carbonato eu vou cortar aqui depois com esse íon aqui, já que aqui está como reagente, aqui está como reagente, aqui está como produto. Então essa reação eu não preciso mexer, porque já estão nos seus respectivos lugares. Reação número 4, ó, o CA2 está como reagente, a água como reagente, o H+, eu vou cortar aqui depois, e o HCO3, o bicarbonato, está no lugar certinho como produto, certo? Então essas duas equações eu não vou precisar mexer, ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou cortar, ó, CO3 com CO3 2-, né, os íons carbonato, que eles não estão nessa equação, e vou cortar também os íons H+, que também não estão nessa equação, certo? O que sobrou então? O carbonato, certo? O CO2, a água, e do lado de cá sobrou o quê? O íon cálcio e 2 íons carbonato. Esse devia estar aqui embaixo, tá? 2 íons carbonato. Então, exatamente a reação que eu queria, certo? Então, eu posso achar o valor dessa constante multiplicando o valor dessas 3 constantes, certo? Só que eu ainda não sei qual é essa constante, eu vou chamar de K1'. Tem que descobrir qual ela é. Então, como que eu vou descobrir? Então, vamos lá. Vou comparar aqui, ó, a reação que eu risquei com a reação que eu inverti. A reação que eu risquei era essa aqui, que a gente conhecia o valor de K1, certo? Aí eu inverti, antes de inverter, vamos lá. Como é que seria a constante? Como que a gente montaria a expressão de constante? Produtos, né, sobre reagente, ok? Esse valor de K1 aqui a gente conhece. Agora sim, eu vou inverter essa reação como eu fiz lá, ó. O que era produto virou reagente, o que era reagente virou produto. Eu não sei o valor dessa constante, certo? Mas eu vou montar a expressão aqui, ó. Essa expressão aqui vai ser produto sobre os meus reagentes. Se vocês repararem, isso aqui é o inverso dessa expressão, ó. Eu inverti numerador com denominador, já que a ordem do produto e reagente mudou, né? Essa expressão aqui é o inverso, certo? Só que aqui eu também tenho uma fração, né? Aqui é K sobre 1, certo? Então, se eu invertir essa parte da equação, eu também posso, para manter a igualdade, inverter essa parte. Então, aqui vai ficar 1 sobre K1. E quando eu dividir 1 sobre K1, que eu conheço, eu vou ter o valor dessa constante, certo? Então, vamos lá, ó. 1 sobre K1 é igual à constante que eu quero descobrir. Resolvendo, 1 dividido por 3 vezes 10 é menos 11, que dá 0,33 vezes 10 elevado a 11. Então, agora eu tenho o valor dessa constante aqui que eu chamei de K1'. Então, vou voltar naquele slide e agora eu já tenho aqui o valor de K1', certo? Então, como que eu vou achar o valor dessa constante? Multiplicando K1' vezes K2 vezes K3, certo? Então, botei o valor de cada uma dessas constantes aqui, certo? Eu só precisei mudar o K1 e o resultado vai dar 4,99 vezes 10 menos 5, que é aproximadamente 5 vezes 10 a menos 5, certo? 4,99, a gente pode arredondar para 5 vezes 10 a menos 5. Então, letra B, ok? Agora na questão do Enem de 2011. Os refrigerantes têm se tornado cada vez mais o alvo de políticas públicas de saúde. Os de cola apresentam ácido fosfórico, substância prejudicial à fixação do cálcio, o mineral que é principal componente da matriz dos dentes. A cárie é um processo dinâmico de desequilíbrio do processo de desmineralização dentária.
perda de minerais em razão da acidez. Sabe-se que o principal componente do esmalte do dente é um sal denominado hidroxoapatita. O refrigerante, pela presença da sacarose, faz decrescer o pH do biofilme, placa bacteriana, provocando a desmineralização do esmalte dentário. Os mecanismos de defesa salivar levam de 20 a 30 minutos para normalizar o nível de pH, remineralizando o dente. A equação química seguinte apresenta esse processo, tá? Então a gente tem aqui, ó, a hidroxiapatita, a desmineralização vai produzir os íons, certo? Só que acontece um equilíbrio químico, que a própria saliva ajuda nesse equilíbrio e pode ocorrer a remineralização no sentido oposto, certo? Então aqui a gente tem o texto falando do nosso problema, vamos às nossas alternativas, tá? Considerando que uma pessoa consuma refrigerante diariamente, poderá ocorrer um processo de desmineralização dentária devido ao aumento da concentração de... Então vamos analisar o equilíbrio. A gente está falando sempre do aumento da concentração, ou de OH-, ou de H+, ou de Ca2+, de íon cálcio, tá certo? Então vamos ver o que acontece no equilíbrio quando a gente aumenta cada um desses componentes, certo? Então vamos só reler aqui, ó, considerando que uma pessoa consuma refrigerante diariamente, poderá ocorrer um processo de desmineralização dentária com o aumento de... Se ele quer que ocorra a desmineralização dentária, ele quer que o equilíbrio seja deslocado nesse sentido aqui, certo? Para a direita, ok? Então vamos ver o que causa o aumento de OH. O OH está aqui como reagente, como produto, certo? Se eu aumentar a concentração de OH, vai deslocar para onde? Para a esquerda, certo? Então vamos ver se é isso que ele botou, ó. O aumento de OH, que reage com os íons cálcios, deslocando para a direita. Não, a gente vê que o aumento de OH desloca para a esquerda, certo? Agora, o aumento de H+, que reage com as hidroxilas de OH-, deslocando o equilíbrio para a direita. Então, se eu coloco H+, o que acontece com H+? H+, reage com o OH-, certo? O ácido e a base, eles vão reagir formando água. Então, se eu coloco H+, eu automaticamente vou diminuir a concentração de OH-. Então, vai deslocar para cá, para a direita, certo? Então, H+ reage com as hidroxilas, deslocando o equilíbrio para a direita. Essa é a nossa alternativa correta, certo? Vamos só analisar as outras para ver por que as outras estão falsas. O aumento de OH, que reage com os íons cálcio, deslocando o equilíbrio para a esquerda. Então, olha só, se eu aumento o OH, ele realmente desloca para a esquerda. Só que a esquerda não é o sentido de desmineralização. E ele está perguntando justamente, poderá ocorrer a desmineralização quando? Só quando deslocar para a direita. Então, por isso que a letra C está falsa, certo? Porque a esquerda não provoca desmineralização. Letra D. O aumento de H+, que reage com o OH deslocando para a esquerda, certo? A gente viu que, na verdade, o deslocamento é para a direita, certo? Então, essa é falsa. E o aumento de cálcio, que reage com as hidroxilas deslocando o equilíbrio para a esquerda. Cálcio está aqui como produto. Se eu aumento, realmente desloca para a esquerda. Porém, a esquerda não é o sentido de desmineralização. Então, por isso, essa questão está falsa, certo? Agora a gente vai começar a resolver as questões da UERJ. Essa é de 2019. Na Copa do Mundo de 2018, os jogadores russos, durante as partidas, inalavam amônia, substância cujo uso não é proibido pela Agência Mundial Antidoping. Segundo o técnico da seleção, essa prática melhorava o fluxo sanguíneo e respiratório dos atletas. Industrialmente, a amônia é obtida a partir dos gases nitrogênio e hidrogênio, conforme o equilíbrio químico representado pela equação. Ele quer que a gente indique as alterações na pressão e na temperatura do sistema
necessária para aumentar a produção de amônia. Se eu quero aumentar a produção de amônia, eu tenho que causar alguma perturbação que vá fazer com que o meu equilíbrio se desloque para a direita, para produzir maior quantidade de amônia. Então, a gente tem que, ele está pedindo alterações na pressão e na temperatura. O que ocorre quando a gente aumenta a pressão? Se eu causo uma perturbação externa que é aumentar a pressão, o equilíbrio ele vai tentar se deslocar para reduzir esse aumento, ou seja, ele vai tentar diminuir a pressão. E como que ele vai fazer isso? Ele vai se deslocar para o sentido de menor número de mols, certo? Porque se ele reduz a quantidade de gases em número de mols, ele reduz a pressão, certo? Então, nesse caso, aqui eu tenho 3 mais 1, 4 mols como reagente e 2 como produto. Então, se eu aumento a pressão nesse caso, eu vou deslocar para a direita, certo? Então, para aumentar a produção de amônia, é necessário deslocar para a direita e o aumento da pressão desloca para o sentido de menor número de mols, que é a direita, ok? E o que ocorre com a temperatura? Nesse sentido, a reação é exotérmica, menos 22, certo? A gente sabe que o aumento da temperatura favorece sempre o sentido endotérmico. Então, o aumento da temperatura ia favorecer no sentido inverso. Se eu quero favorecer esse sentido, eu tenho que diminuir a temperatura para favorecer esse sentido que é exotérmico, ok? Então, a diminuição da temperatura desloca para o sentido exotérmico, que nesse caso é para a direita, certo? Vamos lá, o ERG 2018, para realizar um estudo, uma solução aquosa de amônia foi preparada e transferida para um tubo de ensaio a 25 graus Celsius. O equilíbrio químico da reação de ionização da amônia é representado pela equação. Indique o que ocorrerá com a concentração de amônia ao ser acrescentado HCl ao tubo de ensaio e justifique sua resposta. Então, se eu adicionar HCl em uma solução que contém água, o HCl ele vai se ionizar em H+, e Cl-, certo? O H+, a gente sabe que ele reage com o H-, ok? Se ele reage com o H-, ele vai reduzir a concentração de OH-. E se eu reduzo a concentração de OH-, eu estou deslocando para a direita. Então, eu vou deslocar para a direita e a concentração aqui vai diminuir, já que eu vou estar consumindo a amônia para poder deslocar para a direita, certo? Então, o H+ formado pela ionização do ácido clorídrico reage com o H-, como a gente tinha falado, e diminuindo a concentração de OH-, o equilíbrio é deslocado para formar mais OH-, ou seja, para a direita. E para isso a gente vai ter que consumir a amônia, ou seja, reduzir a quantidade de amônia, ok? Nossa última questão da UERJ de 2014, essa questão eu vou resolver de duas maneiras. Para quem gosta de usar fórmula e para quem não gosta de fórmula, não gosta de decorar e prefere usar o raciocínio, tá? A gente vai começar com o raciocínio, que é aquela tabelinha que a gente está acostumado. A ionização do ácido fluoretanoico é representada pela seguinte equação química. Considere uma solução aquosa com a concentração desse ácido igual a 0,05 e grau de ionização 20%. Calcule a constante de equilíbrio da reação de ionização. Então, ele quer que a gente calcule Ka. Primeiro, a gente vai chamar HA, o ânion e o íon H+, certo? E vamos montar a nossa tabelinha. A gente sabe que a concentração inicial era 0,05. Antes da ionização, eu não tenho nada dos meus ânions, do meu ânion e do meu cátion, certo? Ele está dizendo que 20% reagem. Então, eu vou calcular quanto que é 20% de 0,05. Então, a gente acha que 0,01. Então, aqui vai ser consumido 0,01. E aqui eu vou formar 0,01, 0,01. Já que a reação é 1 para 1 para 1. Ok? E agora, para o equilíbrio, eu vou só
subtrair aqui e somar aqui, né? Então, as minhas concentrações finais, 0,04 e 0,01, ok? Vou construir a expressão da minha constante, ó, produto sobre reagente, certo? Ok? E vou colocar esses valores, ó, H, A- e H+, certo? Vou substituir esses valores e resolvendo 2,5 vezes 10 menos 3 mol por litro, ok? Esse é o que a gente está acostumado a fazer. Mas e se vocês quiserem utilizar a fórmula que a gente viu que sempre que a gente tem a concentração e o valor de alfa, a gente consegue calcular direto o Ka pela lei de Oswald, certo? Nesse caso, eu vou ter que usar a fórmula completa. Eu só posso cancelar o denominador quando aqui for 5 ou menor que 5%, certo? Então, alfa, lembrando, para botar aqui na fórmula, eu tenho que, se eu tiver em porcentagem, eu tenho que dividir por 100, certo? Então, 20 dividido por 100, 0,2, que é o que eu vou colocar aqui no lugar de alfa, aqui e aqui, certo? Então, 0,2 ao quadrado, vezes a concentração, 0,05, dividido por 1 menos alfa, que é 0,2. Resolvendo, eu vou achar o mesmo valor que a gente achou anteriormente. Então, vocês vão ver que qualquer uma das maneiras que vocês se sentirem mais confortáveis de fazer, você pode utilizar, ok? Então, por hoje é só e eu vejo vocês na próxima aula.